Retomando então aqui o nosso estudo do nosso livro Plantão de Respostas, nós vamos dar continuidade aqui nos itens que tratam sobre mediunidade e entraremos também aqui no novo item falando sobre as nossas missões. Então nós vimos anteriormente, nos capítulos anteriores, falamos sobre loucura e obsessão. O Chico recebendo aqui uma questão sobre a diferença de um surto psicótico e de uma obsessão. Falamos aqui também sobre materialização, aí foi trazido para nós aqui aquela pergunta, falando sobre as aparições de Nossa Senhora, que o Chico acabou trazendo uma pergunta, uma resposta bastante técnica, trazendo ali questões, temas do livro A Gênese, lá do capítulo 14, falando sobre os fluidos, sobre o mecanismo do fenômeno, da materialização. E a gente aprofundou um pouco mais, tentou pelo menos aprofundar um pouco mais, falando sobre o objetivo dessa aparição, que eu acho que esse foi o objetivo da pergunta aqui, como a doutrina espírita interpreta as aparições de Nossa Senhora. Entendi que a pergunta era no sentido como nós vemos o propósito daquele espírito, dessa envergadura, desse quilate, se manifestando para as pessoas, se mostrando para as pessoas, trazendo ali uma mensagem do plano espiritual. O Chico levou mais para o lado técnico, e a gente tentou entender, e foi uma tentativa certamente frustrada, porque nós não temos essa capacidade de entender o propósito de um espírito como Maria se manifestando para um grupo de católicos e depois deixando uma mensagem para que... uma mensagem de esperança, mas certamente ali a gente tentou, com os nossos esforços, alcançar um pouco desse entendimento. Assim como essa aparição, como outras tantas aparições, outras tantas manifestações de espíritos pelo mundo afora, durante essas tantas gerações passadas, e ainda vai acontecer futuramente. Falamos aqui também sobre a mediunidade, os sintomas físicos quanto psicológicos de uma pessoa que começa a apresentar a mediunidade acentuada. Nós trouxemos aqui, nós lemos juntos aquele texto do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert, em que ela tratava exatamente da apresentação para aquelas pessoas leigas sobre os sintomas da mediunidade. Vimos aqui também depois sobre a diminuição das manifestações de espíritos na Umbanda. Um umbandista disse isso, que os estudos então seriam apenas estudos científicos e relacionados com o passe. E aí o Chico comentou que certamente a tendência é fazer com que esses fenômenos mais ostensivos, principalmente fenômenos de efeitos físicos, tendessem a diminuir cada vez mais, para que no futuro a mediunidade fosse essencialmente intuitiva. Isso a partir do entendimento de nós aqui encarnados sobre a nossa relação com o plano espiritual, e aí então teríamos essa facilidade de absorver as ideias que eles lançariam para todos nós. Mas certamente é um trabalho a longo prazo, porque hoje, se nós temos um grupo de espíritas que tem um melhor entendimento sobre a relação do mundo físico com o mundo espiritual, nós temos ainda o mundo todo, o planeta todo, para poder mostrar essa realidade. Então pode ser que aqui no Brasil nós tenhamos uma redução desses fenômenos, mas pelo mundo ainda há necessidade de fazer, digamos assim, essa provocação para que todos nós vejamos o mundo espiritual como uma realidade, não apenas um objeto de fé. Vimos também aqui no terceiro item do Mediunidade, que sobre o Vale do Amanhecer, que uma pessoa começou a ouvir vozes, e aí então começou a incorporar, quando foi levada naquele local. A gente leu aqui um texto do site que falava sobre aventuras na história, e mostrava exatamente um pouco do histórico da fundação do Vale do Amanhecer. E aí então o Chico colocou aqui que a internação nesse sanatório espírita
assim como também, né, o próprio tratamento que essa pessoa receberia poderia fazer com que ele se recuperasse, mas precisaria de muito amor, muito carinho, compreensão e muita prece para poder ajudá-lo, porque mostra ali que ele tinha já um processo obsessivo em andamento. E depois aqui agora o item número 4, que vai ser o nosso item de hoje. Bom dia, Didima. O nosso item de hoje foi perguntado para o Chico, então. Existe relação entre música e cor? Como o médium artista, no caso o pianista, pode atingir a capacidade de saber o nome da música e do compositor que enviou uma determinada melodia ou canção? Aqui é uma pergunta muito mais, né, voltadas para a curiosidade. Então o Chico coloca assim. Então, primeiro, a relação que existe entre música e cor. Partindo-se do princípio que tanto o som como a luz emite ondas, umas mecânicas e outras eletromagnéticas, existe aí uma relação. A música emite sons harmônicos, segundo uma equação matemática quanto à frequência e o comprimento, podendo proporcionar ao ouvinte uma sensação de calma ou de excitação. As cores, da mesma forma, podem ser calmantes como o azul ou excitantes como o vermelho. Por essas características, ambas são utilizadas em tratamentos de saúde. O trabalho mediúnico, em geral, para que seja efetivo, necessita que os médiuns participantes tenham pleno conhecimento do fenômeno. Esse conhecimento só pode ser alcançado com o estudo e a prática mediúnica. A partir daí, o médium tem condições de mediar as comunicações de forma plena. Então a pergunta ficou pouco construída, ok, Angelina? Ficou assim, não teve uma construção clara, porque ele colocou inicialmente, né, existe relação entre música e cor, como o médium artista, no caso o pianista, pode atingir a capacidade para saber o nome da música e do compositor que enviou determinada melodia ou canção. Então aqui a resposta do Chico dizia que o médium bem preparado, que tem contato com o plano espiritual, ele não é apenas um receptor daquela informação que foi transmitida. Ele tem um contato com o espírito e, portanto, ele consegue trocar ideias com o espírito, conhecê-lo, entender o seu objetivo, transmitir essas informações de uma forma completa. Quem é o espírito, o nome da melodia, sentir ali, né, nesse contato com o espírito, qual é exatamente o seu estado moral, o seu estado de ânimo. Então tudo isso vem como uma consequência natural de um médium bem desenvolvido. E anteriormente o Chico coloca a relação entre música e cor, falando exatamente a respeito das ondas, né, eletromagnéticas e ondas mecânicas. Mecânicas por causa da música, porque já que nós temos uma vibração no ar, e essa vibração no ar que acaba sendo ali, que acaba nos estimulando para perceber o seu som, então é ali mecânico. E no caso eletromagnético, por causa das cores, né? Então, esse tema que foi colocado para nós, no caso, tanto música como cores, hoje nós temos terapias complementares aqui na nossa sociedade terrena, que já se utilizam desses recursos como medidas terapêuticas, né? Então, nós temos ali a musicoterapia, onde um trabalho feito com músicas, com determinado tipo que provoca, né, um determinado tipo de sensação, de mais calma, até mesmo, né, trabalhos com bebês são feitos, né, durante até mesmo a gestação, tem ali algumas orientações, né, de se colocar músicas calmas para que o bebê também fique calmo com essas melodias, né, e a mesma coisa com cores, a cromoterapia é uma terapia alternativa ou complementar em que se usa também cores, né, para fazer com que haja ali determinados efeitos no nosso corpo, alterando, né, essa aura eletromagnética que nós temos. Então, já na década de 1950, 1960, não me recordo exatamente, nós tivemos, né, a foto Kirlian, que foi um recurso que foi desenvolvido para poder fazer essa leitura da aura para saber exatamente como a pessoa se encontra. E a cromoterapia viria como uma resposta a essa desarmonia que a pessoa poderia se beneficiar.
Então nós temos ali cores, sons, temos inclusive, né, aromaterapia também, né, o odor das plantas, das ervas, né? Então pessoas que colocam no travesseiro, pessoas que usam pomadas, cremes, né, que podem também serem beneficiadas por isso. Então, na verdade, hoje nós temos os nossos sentidos sendo aproveitados da melhor forma e o plano espiritual, observando isso, percebe em nós também ali o efeito positivo que isso provoca. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui, então, no que diz respeito a esses trabalhos mediúnicos em geral, como foi colocado aqui pelo Chico, o médium, então, ele não é apenas uma antena de rádio que recebe informação. Ele está em contato com o espírito a partir ali, né, do envolvimento do fluido, né, do perispírito, do espírito, e aí então ele consegue transmitir ali exatamente quem ele é. Portanto, ali a sua identidade também acaba sendo percebida, principalmente quando é um trabalho com o médium já desenvolvido, que tem uma relação já mais profunda com o próprio espírito, né? Dudu colocou, né, num trabalho mediúnico que eu tive num dia com um amigo músico que estava na mesa conosco, ele é músico, e à medida em que ele ia recebendo a mensagem, que era uma música, eu via saindo da cabeça dele cores diferentes em formato de ondas, como você citou há pouco, né? Então, esse ambiente sutil que nós vivemos, das ondas, das energias, né? Para nós é ainda algo muito superficial, mas nós temos esses efeitos, né? Tanto que quando se fala sobre música no plano espiritual, Kardec abordou sobre isso no livro Obras Póstumas. Tem um artigo específico sobre música no mundo espiritual, em que ele fala que tem locais em que você sente a harmonia. Você não apenas ouve a música, mas ela provoca um efeito bastante contundente no espírito que se encontra naquela faixa vibratória. Né? E nós podemos ver também aqui que na nossa própria relação, nas nossas relações sociais, aqui no nosso meio, no meio terreno, nós percebemos que as festas que nós vivenciamos hoje, as músicas que são utilizadas existem exatamente para provocar em nós essa excitação. Da mesma forma que nós utilizamos isso de uma forma não tão proveitosa, não tão produtiva, essa musicoterapia que nós utilizamos hoje já é voltada exatamente para essa finalidade terapêutica. Então é aquela melodia mais calma, são melodias profundas, né? Então aquilo que nós colocamos no nosso encontro anterior, que falava, né, sobre essas novas músicas, como no caso da New Age, né, da nova era, então são músicas da nova era, então claro que isso tudo entra num campo muito mais esotérico, falando da nova era, da era de Aquário, com músicas novas que tendem, né, a espiritualizar mais as pessoas, para fazer com que elas se aproximem mais do plano espiritual. Então essas melodias, que são muito diferentes daquelas tradicionalmente que nós vivemos, que enquanto umas provocam em nós determinadas excitações, essas outras músicas mexem muito com as nossas emoções, e com as nossas emoções mais profundas, aquelas emoções mais puras, mais nobres, né? Então, por isso, nós temos agora esse trabalho. Isso favoreceu também que os próprios espíritos passassem a trazer para nós músicas dessa natureza, trazendo composições que provocassem também em nós um efeito terapêutico. Então, você ficar ali durante um período ouvindo aquelas músicas, você sofre, sem dúvida nenhuma, um efeito dela. Né? Para quem se lembra, eu acho que talvez aqui quem se lembre mesmo, acho que é a Cindezinha, era a Cindezinha. Não lembro mais se algum de vocês estava naquela época, a gente estudava sobre música, lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, ou se foi no Obras Póstumas, mas eu acho que foi no Livro dos Espíritos, e eu fiz uma coletânea com trechos de músicas que eram, na época, as músicas do momento. E aí pegando trechos, pegando ali, foi o Livro dos Espíritos, né? Então, eu fiz ali uma gravação de mais ou menos uns 15 minutos, pegando ali coisa de 15 segundos de cada música, e fui emendando uma música na outra. E aí então reproduzi na sala, para a gente ver um pouco de qual era o tipo de música, a letra, que tipo de sensação aquilo provocava, e foi sem dúvida perturbador, né? Porque eram funks, pagodes, não pelos ritmos em si, mas pelo conteúdo, em que a letra falava sobre sentimentos vulgares, falava sobre essas paixões desenfreadas que nós ainda temos, né? Então é isso que nós temos hoje.
Né? Então, para nós que nós gostamos de determinado tipo de música, a pergunta não é o tipo de música que você gosta, mas por que você gosta desse tipo de música? Quais são as sensações que você vivencia no momento em que você ouve aquelas músicas? Então, é assim que nós temos hoje. Então, a diferença que existe entre a música terrena e as músicas do plano espiritual superior, essas músicas espíritas, né, como Kardec chamou. Então, se elas têm finalidades terapêuticas, para nós, as nossas músicas hoje têm, na verdade, finalidades tóxicas, né, porque toxicam, sem dúvida nenhuma, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, essa é a nossa realidade. Então, a relação entre cores e músicas, né, tem essa relação de provocar em nós determinados efeitos. Então, algumas são mais excitantes, outras são mais calmantes. Então, isso os espíritos utilizam com bastante frequência. Nós que ainda não compreendemos, por isso tudo fazer parte, né, de um ambiente bastante sutil. O ambiente rave é muito ruim com as vibrações que chegam, né? Então, são sensações. Então, na verdade, a gente não deve julgar, né, qual é o tipo de música que é melhor, porque a nossa melhor música pode não ser para o outro. Mas a gente tem que se perguntar que tipo de efeito as músicas provocam nas pessoas e por que elas gostam ainda daquelas sensações. Aí a gente vai conseguir fazer uma leitura adequada. Mais ou menos igual aquele pensamento que eu falo para vocês, que não tem certo e errado. Existe bom, existe aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. Então não existe música boa, música ruim. São músicas que te fazem bem e músicas que te fazem mal. Quando se trata, né, sobre o seu equilíbrio, sobre a sua harmonia interior, não apenas por uma questão de você ouvir e dizer se gosta ou se não gosta, mas o que aquilo provoca em você. Né? Então, com o passar do tempo, a gente vai começar a fazer uma filtragem mais profunda, não apenas a respeito de música, mas a respeito de imagens, a respeito de entretenimento, a respeito de ambiente onde nós vivenciamos. Tudo é uma questão de nós começarmos a nos tornarmos cada vez mais sutis nas nossas percepções. Enquanto elas forem grosseiras, nós continuaremos ainda vinculados a essa faixa vibratória. Avançando um pouco mais, né, é uma pena que a gente não tenha a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, né, como nós tivemos, né, em outras épocas em que nós preparamos um estudo somente sobre isso, mas esse pouco que foi apresentado já dá para ter uma ideia de como é o quão profundo e interessante é esse tema. Então, próxima questão, mediunidade 5, é o último tema aqui desse capítulo sobre mediunidade. Como saber distinguir efeitos mediúnicos de doença física? Por exemplo, as dores de cabeça e de estômago. Aí isso aqui vai mais ou menos ao encontro. Deixa eu voltar aqui algumas questões. Foi no mediunidade 1, como nós vimos aqui anteriormente, quando Kardec pergunta, né, quais são os principais sintomas, tanto físicos quanto psicológicos, que a pessoa apresenta para que se distingue mediunidade acentuada. Então aqui é a mesma coisa também, né? E claro, quando nós falamos sobre mediunidade, para essa pergunta que foi feita, esses efeitos mediúnicos de doença física, como distinguir uma coisa da outra, não falamos necessariamente de mediunidade de um médium trabalhador, um médium que estuda, que tem conhecimento. Nós falamos de pessoas que são médiums. E nesse caso dessas pessoas que são médiums, como nós vimos anteriormente, lendo aquele texto da Sueli, lá do Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, nós veremos ali então que são sintomas dos mais variados, de pessoas que poderiam ser diagnosticadas com diversos tipos de doenças a partir daqueles sintomas. Especialmente, né, como nós conversamos sobre isso também, quando o Chico falava aqui em cima, voltando a algumas questões, aqui saindo do mediunidade, entrando aqui em loucura e obsessão, a pergunta aqui, como podemos distinguir um surto psicótico de uma obsessão? Quais sintomas identificam uma e outra ocorrência? Aqui o Chico respondeu, são sintomas muito próximos uns dos outros. A grosso modo, não se pode diferenciar somente com acompanhamento sistemático persistente e acuidade clínico-doutrinária pode-se chegar a um diagnóstico. Né? Então vemos aqui que
esses sintomas facilmente podem ser confundidos. Então, não é apenas você fazer uma leitura do sintoma que a pessoa apresenta, mas conhecer o histórico desses sintomas. Há quanto tempo eles surgem, quais são os eventos que acompanham esses fenômenos, né? Que tipo de percepção, que tipo de sensação essas pessoas têm. Então, por isso, o Chico coloca para nós assim, quando ele fala sobre a distinção de efeitos mediúnicos e de doença física. A segurança em distinguir efeitos da mediunidade de sintomas de doenças físicas só pode ser alcançada com a educação da própria mediunidade. O ideal é que inicialmente se procure um médico para certificar-se que o mal não é físico, e uma vez confirmada a inexistência da doença, deve-se procurar a orientação espiritual. Então, na verdade, a gente pode colocar isso como paralelo, né? Porque realmente depende muito daquilo que a pessoa apresenta naquele momento. Para ela, muitas vezes, ela pode apresentar, por exemplo, uma sensação de mal-estar, acompanhada de outras percepções que podem sugerir uma influência espiritual. Outras vezes, ela tem apenas a sensação de mal-estar. E aí muitas pessoas procuram, por exemplo, atendimentos fraternos nas casas espíritas, nas instituições de modo geral, pedindo orientação porque elas vão direto para essas instituições para analisarem os aspectos espirituais dos sintomas sem que elas procurem a orientação médica. E aí então a orientação médica, a orientação é exatamente isso. Procure o médico, mas ao mesmo tempo você começa então a fazer aquele trabalho terapêutico espírita, né, envolvendo ali todas as práticas, como o evangelho no lar, a sua prece, fazer um tratamento de passe, iniciar os seus estudos, enfim. Temos ali, né, um leque de alternativas para que possa fazer com que o indivíduo, mesmo desconhecendo que aqueles sintomas tenham partido de um desequilíbrio mediúnico, são terapias que sempre serão benéficas, que farão com que ela se harmonize. E aí, conforme os sintomas persistirem e outros sinais forem surgindo, mostrando realmente que existe uma relação entre o sintoma físico e as experiências na dimensão espiritual, aí sim é feito um trabalho específico. Mas a princípio realmente é muito difícil, não dá para alguém dizer assim, eu tive uma dor de cabeça muito forte essa noite, será que eu fui influenciado por um espírito? Aí a pergunta é, quando você sentiu isso? Quais foram as vezes em que você sentiu isso anteriormente? Como você estava? Em que situação isso aconteceu? Então é começar a fazer ali uma anamnese para tentar descobrir exatamente o histórico daquele sintoma. E não simplesmente de imediato. Nós temos com muito mais frequência, né, que são as questões psicológicas. Então uma pessoa com depressão, uma pessoa com irritabilidade, uma pessoa que traz ali algum tipo de desequilíbrio, ela rapidamente faz uma relação com o mundo espiritual. E às vezes isso é realmente nada mais, nada menos do que um sintoma de algo, de uma alteração psíquica que ela esteja sofrendo. Então, nesse período de pandemia, por exemplo, é muito comum pessoas que virem, né, em busca de orientação espírita pelo fato de passarem por ansiedade, síndrome de pânico, e elas fazem uma relação direta com uma influência espiritual. Vai com Deus, Andréia. Beijo, até amanhã. Elas fazem uma relação direta com o ambiente espiritual. Mas, na verdade, isso está relacionado muito mais com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, surgindo efeitos, há a necessidade de fazer uma leitura, né, da forma como esses sintomas vão surgindo, né, o seu histórico, em que circunstâncias a pessoa se encontrava naquele momento, para aí, então, começar a fazer uma relação entre sintoma físico e o efeito mediúnico. Né? Aqui ele coloca dores de cabeça e dores de estômago na pergunta que foi feita. Então, certamente nós temos pessoas. Dona Ivone, por exemplo, né, a Dona Ivone ela relacionava a percepção dela da presença de suicidas com os efeitos das dores físicas que eles sofreram quando cometeram suicídio. Então eram dores no peito, dores na garganta, falta de ar, dor de cabeça, isso tudo relacionado com a forma como o espírito, como o indivíduo cometeu o suicídio. Mas isso era claro para ela que era um efeito mediúnico, porque ela percebia, ela tinha ali, né,
como médium sensitiva, que também ela era, ela sentia exatamente os efeitos do espírito. Mas para isso, então, há necessidade de um conhecimento maior. Dudu trouxe para nós aqui, né, uma mensagem, muito obrigado pela participação. Quem faz a música vibrar ruim na mente de cada um é o momento da hora em que essa pessoa está sintonizada e vibrando na hora. Os espíritos estão em todos os lugares aguardando a vaga daquele que no pensamento errado, na bebida ou na droga, forma sensações agradáveis aos que ali vão estar e sugar essas energias que os facilita a mostrar que a música, independente de cada um da festa, ou em qualquer lugar que esteja, mas do momento em que essa pessoa está absorvendo coisas melhores ou piores para o melhor interesse daquele que está ali, para aproveitar o momento da hora em que essa música, né, batida, errada ou não, trará alegria ou uma certeza de que aquela hora será bem aproveitada por aqueles que esperam a sua falha mental e vibratória. Né? Então, até mesmo nisso a gente lembra também. Quando eu falei para vocês sobre as nossas relações sociais, os eventos que nós participamos, então não significa que nós tenhamos que nos abster desses eventos. Você foi convidado para uma festa de aniversário, para um casamento, para qualquer outro tipo de evento, não significa que o fato de você estar lá, você será imediatamente envolvido e, digamos assim, contaminados por essas influências. Mas vai depender muito do seu estado de espírito naquele momento e na forma como você se envolve com essas sensações. Aí, então, você proporciona uma sintonia muito mais fácil, muito mais simples com aquele espírito, ou com aqueles espíritos que ali estão presentes. Então você pode estar num ambiente com várias pessoas, algumas têm ali uma maior facilidade e outras criam uma maior dificuldade para essas influências. Pelo fato dele estar ali, muito mais por um outro objetivo. Você vai, por exemplo, imaginar uma festa de aniversário, você vai para prestigiar aquela pessoa, você vai com os bons sentimentos e boas intenções. Enquanto que outros vão ali para tentar absorver as melhores, as maiores sensações possíveis. E aí é nesse momento em que há essa abertura e que facilita também essa mesma influência pelo fato de entrar em sintonia com essa faixa mais inferior. De acordo com o comportamento do indivíduo, de acordo com as sensações, com as substâncias, de acordo até mesmo com o seu próprio padrão de vida. Quantos indivíduos vão para uma festa levando os seus convidados juntos? Porque ele mesmo se coloca à disposição, ele mesmo atrai e capta também essa mesma sintonia. Enquanto que outros vão a essas festas porque, né, por um motivo mais elevado, que é exatamente ali pelo nobre sentimento da amizade, do carinho, do respeito por aquelas pessoas. Né? Então, tudo isso faz uma grande diferença. Então não basta apenas você estar. Claro que você estar num lugar em que há uma sintonia pesada, né, há ali uma energia pesada, uma vibração pesada, você acaba sendo contaminado. Mesmo que você não tenha a intenção de se envolver, você acaba absorvendo e sentindo ali efeitos negativos. Eu me recordo até de uma colega que ela dizia assim, olha, toda vez que eu vou em barzinho eu me sinto muito mal. Então eu parei de ir, exatamente porque ela tinha essa sensibilidade mais apurada e ela absorvia, ela captava aquelas sensações. E isso acontece não apenas num ambiente de festa, acontece em qualquer ambiente, a gente já falou sobre isso, pessoas que se sentem mal indo a hospitais, se sentem mal indo a velórios e cemitérios, se sentem mal indo numa delegacia, pelo fato das vibrações desses locais serem vibrações realmente bastante densas. Seja pela qualidade moral das pessoas, ou seja pelos próprios sentimentos, né, que estão ali envolvidos, como é o caso de um hospital onde existe muito sofrimento, muita dor. Bom dia, dona Miriam. Angelina colocou ontem à tarde, sentiu uma distintiva, né, uma distonia. Fiz uma geral, não havia motivo. Né? À noite recebi o aviso, né, que um amigo tinha desencarnado. Então, realmente há ainda, né, de médiuns sensitivos que têm essa percepção, não apenas ali de estando em contato direto, mas tendo ali a facilidade de perceber essas sintonias à distância. Então, isso também traz, né, uma grande dificuldade para se administrar quando não se tem conhecimento dessa faculdade mediúnica, né, dessa sensibilidade. Para aqueles que têm, sofrem o efeito, né, lidam com isso, mas depois sentem esse efeito e tudo mais, e aqueles que ignoram completamente essas sensações. Se sentem mal o tempo todo, passam por desequilíbrios o tempo todo, né?
E aí depois vão aprendendo, infelizmente, de uma forma bastante dolorosa. A Cindizinha colocou, né, aquela coisa, né, a gente pode ir lá no centro espírita com pensamento maledicente sobre o palestrante. E também num churrasco com o coração e pensamento sereno, apenas confraternizando, né? Tudo depende de nós. Eu me sentia mal numa delegacia por medo, né? Pois é. Aí ele é muito mais físico, né? Muito mais emocional do que vibracional. Mas de fato é assim. Então, eu até comentei com vocês, né? Aquela expressão popular, né? O cachorro para onde vai ele leva as pulgas, né? Então não importa para onde você vai. Se você vai bem sintonizado, porque você está bem sintonizado, você está, digamos assim, popularmente, você está de bem com a vida, esse de bem com a vida significa que você está com boas relações aqui no mundo físico, com um bom padrão mental e, consequentemente, também bem sintonizado com as faixas mais elevadas no plano espiritual. Agora, se você tem uma vida não apenas viciosa, né, porque a gente pode colocar que o indivíduo não tenha vício nenhum do modo como nós entendemos, de uma forma mais ostensiva. Mas ele tem ali os seus vícios morais, a qualidade do seu pensamento, a forma como ele se relaciona com as pessoas, para onde ele for, ele vai levar isso. Não é uma questão geográfica, é uma questão de estado de espírito. Então é você estar com o seu telefone celular e aonde quer que você vá, você está sintonizado com uma antena para fazer ou receber ligação. Então é exatamente isso, nós levamos conosco essa capacidade mental de nos sintonizarmos com as faixas vibratórias que estão condizentes com o ambiente onde nós vamos. Não importa onde nós vamos, nós estaremos em sintonia com alguma faixa vibratória, a escolha mental será exatamente nossa. Né? Então, quando nós colocamos falando sobre esse tema das músicas, né, e de todos os tipos de artes, né, que nos estimulam, então a gente vai lembrar sempre que esses recursos provocam em nós determinadas sensações. A questão é nós buscarmos, né? Até mesmo, né, a Cindizinha falou de você ir ali num centro espírita com pensamento maledicente, é a mesma coisa, você ficar ouvindo músicas religiosas o tempo todo, né, mas interiormente você tem ali sensações egoístas, sensações, né, de uma pessoa que provoca nos outros, né, um efeito negativo. Então não é a música que vai facilitar para você, né, que vai te colocar nessa condição. É o seu próprio estado de espírito. E quando você tem um estado de espírito e você se fortalece, né, ou fortalece as suas predisposições com determinado tipo de música e faixa vibratória, então as coisas se complicam mais ainda. Dudu colocou, né, estamos com Wi-Fi ligados o tempo todo. Né? Estamos mesmo, não adianta. Né? Não importa onde você vá. Eu quero fugir, eu não vou mais nesses lugares, mas em compensação, a minha vida continua a mesma. E é aquela coisa da pessoa estar sozinha em casa, no computador, no celular, acreditando que se encontra sozinha, que isso não vai provocar nela nenhum efeito. Vai provocar porque ela vai irradiar e absorver a partir ali da sua mente. Né? Muito bem, avançando um pouco mais. Nós falávamos aqui então sobre essas sensações, né, a diferença entre doenças e efeitos físicos, e efeitos mediúnicos. Né? O próximo tema, mudando aqui agora, é missão. Saímos da mediunidade e vamos para a missão. Bom dia, Érica. O Chico recebeu como pergunta: espíritos de esfera superior, quando na Terra, têm consciência de sua missão? O Chico responde então. Agora falaremos sobre os missionários, né? Espíritos de esfera superior, quando encarnados na Terra, se eles têm consciência da missão. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, aqui ele faz uma relação da pergunta 570. Pergunta se os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar. A resposta: não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fins atuam. Mais adiante, mais adiante agora na questão 576, questiona se aqueles que são incumbidos de uma importante missão dela têm conhecimento. Os espíritos lhes responderam que, algumas vezes, assim é, quase sempre, porém, ignoram.
Então mostra para nós aqui, né? Portanto, podemos dizer que a consciência perfeita das missões dos espíritos superiores nem sempre é plena, porém, lhes é possível tê-la. Então a gente vai lembrar aqui que muitos espíritos encarnados, não precisamos nem dizer superiores, mas muitos espíritos que estão incumbidos de determinada tarefa, realizam essa tarefa pela consciência, pela responsabilidade, né, com que se incumbem de desenvolvê-la. Eu preciso fazer aquilo porque eu sei que isso é importante. E eu sei que eu tenho essa responsabilidade de fazer. Então a gente percebe que não é algo que vem já, né, do plano espiritual, claro, na sua mente, dizendo que ele se comprometeu, que ele reencarnou, que ele precisa fazer aquilo porque é um compromisso assumido anteriormente. Mas durante o próprio trabalho que ele desenvolve, ele começa a se envolver de tal forma que ele percebe que esse é o seu compromisso, essa é a sua responsabilidade. E isso vem de uma forma quase que é inconsciente. Ele simplesmente faz porque ele sente que tem que fazer. E essa sensação de fazer, claro, não é aquela coisa assim, eu tenho que fazer porque eu estou sentindo que é minha responsabilidade. A própria forma como ele desenvolve o trabalho já mostra que ele se encontra comprometido. E a gente fala bastante sobre isso, né? É aquele espírito que, quando ele está incumbido de uma determinada tarefa, ele veste a camisa, dizendo assim, realmente eu preciso fazer aquilo, porque eu faço parte disso. E ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí mostra que ele tem essa consciência da responsabilidade, mas não necessariamente da missão que foi programada. Até porque a gente lembra, né, que, de um modo geral, para nós que estamos aqui nessa faixa comum de existência, né, exceção dos espíritos que vêm realmente de esferas superiores, nós estamos num processo natural de desenvolvimento dos nossos valores, nós estamos num processo natural de desenvolvimento do nosso psiquismo. E aí, então, durante a nossa encarnação, a tendência é nós buscarmos sempre aquelas tarefas que nos proporcionem bem-estar e nos tragam também aquela satisfação de um trabalho bem realizado. Ao mesmo tempo, nós lembramos que quando há aquele esquecimento do passado, e nós estudamos no Livro dos Espíritos, colocando para nós que o espírito, quando reencarna, ele não traz as lembranças do passado, mas ele vai guardar sempre as impressões. E essas impressões podem ser impressões positivas ou negativas, de acordo com o modo como ele viveu. Então é aquele espírito que traz uma angústia inexplicável, uma depressão inexplicável, um medo, uma antipatia, uma irritabilidade, ou então um afeto muito grande, ele não sabe por quê. As coisas simplesmente são como são. De um modo geral, nós atribuímos a sorte ao azar. Eu tenho o azar de conviver com uma pessoa que me causa essa sensação. Eu tenho a sorte de viver com uma pessoa que me causa tal sensação. Então, esse esquecimento do passado, conforme a resposta que os espíritos trouxeram, é um esquecimento que tem por objetivo nos dar liberdade de ação. Então, nós conseguimos agir com maior independência, porque eu não gosto daquela pessoa porque disseram que eu tenho que gostar. Eu vou gostar ou não gostar, e vou trabalhar, vou investir os meus esforços para fazer com que aquela relação se torne saudável, porque eu tenho consciência de que eu preciso conviver bem com as pessoas. Eu preciso criar um ambiente saudável onde quer que eu esteja. Então, essa minha consciência da situação que eu estou vivendo, esse meu esforço para fazer com que as minhas relações sejam as melhores possíveis, isso tudo será bem reconhecido quando então eu fizer aquela revista da minha existência, dos projetos que eu tinha que cumprir. A mesma coisa acontece com relação às missões. Aquele espírito que cumpre aquela missão porque ele lembra que ele assinou um documento, entre aspas, se comprometendo com determinada tarefa, não é o mesmo mérito do que aquele que faz, porque ele sente que tem a responsabilidade de fazer aquilo. Ou ele faz por amor, ou ele faz por sacrifício, mas ele sente que tem que fazer, ele não faz porque disseram que ele se comprometeu. É o mesmo valor com relação às demais situações da nossa vida. O Hermes colocou, né, mas algumas vezes, mesmo não lembrando, somos alertados pelo nosso guardião, mas que vem de uma forma intuitiva, né, Hermes? Bom dia, soldado. Essa forma intuitiva que vai fazer com que nós nos mantenhamos na linha, né, nos mantenhamos ali. Então, quer dizer, você trabalha.
Então, a gente vai colocar por escalas, vamos dizer assim, aquele espírito que realiza a sua missão com maior mérito é aquele que faz pelo sentimento de responsabilidade, pelo sentimento de compromisso. O segundo é aquele que faz porque foi inspirado pelos seus mentores, né? Ou seja, ele teve que ser lembrado desse compromisso. E há aquele que faz porque faz por obrigação. Porque ele pode ter pensado, bom, como eu me comprometi com isso, então eu vou fazer, vai. E nós encontramos isso com muito mais frequência do que nós imaginamos. Viu? Se nós formos, por exemplo, num centro espírita, nós vamos encontrar muitos trabalhadores que trabalham por obrigação. Não trabalham por devoção ao trabalho. Não trabalham pelo compromisso. Não trabalham pela causa. Ele trabalha... Vocês se lembram que nós fizemos uma análise, e eu sempre coloco para vocês esses 3 pontos, né, que são sempre importantes, pelo menos são os 3 pontos que eu costumo usar para fazer essa nossa reflexão, é a respeito do amor, da felicidade e da caridade. O amor, para nós, ele é um sentimento bastante confuso, porque ele é passional, ele é tendencioso, ele é limitado. Ele não é o amor universal como Jesus trouxe para nós. E uma certeza disso basta nós olharmos para a televisão e começarmos a ver notícias que falam do ambiente político e social, que a gente vai ter uma série de reações que vão querer nos manter distante cada vez mais de determinados grupos, de determinadas pessoas. Então mostra que nós não amamos as pessoas, nós amamos aquilo que nos interessa. Então esse é o amor. A felicidade é a mesma coisa, nós confundimos felicidade com segurança, com bem-estar, felicidade com prazer, mas a gente não pensa na felicidade legítima porque nós não conseguimos ainda desenvolver valores suficientemente nobres para fazer com que nós entendamos o real sentido da felicidade. E a mesma coisa acontece com a caridade. A caridade sincera, a caridade pura, e a caridade por interesse, a caridade por medo, a caridade por obrigação. Então, nesse caso, falando dessa obrigação com relação à caridade, nós vamos encontrar trabalhadores nas mais variadas situações. Então tem aquele que é o profissional, que trabalha, né, Cindizinha, com assistência social vinculado a uma instituição que atende aquelas pessoas que precisam de ajuda por obrigação, mas ele não vê a hora de se aposentar. Ele faz porque ele recebe, ele faz porque ele é obrigado, ele faz porque aquela é a profissão dele, mas ele não é uma pessoa comprometida com a causa de realmente proporcionar para os outros o bem-estar. Você vai encontrar aquele médico, o médico que está preocupado em ter o seu consultório, em ter o seu diploma, em receber o seu dinheiro, mas ele não vê a hora de parar de atender aquelas pessoas chatas que vão no seu consultório. Nós temos os professores que vão para a sala de aula, não vendo a hora de chegar às férias. Mal começaram as aulas, ele já não vê a hora de começarem as férias. Porque ele não aguenta mais ficar com aqueles alunos, sendo que o seu principal compromisso é exatamente com a educação. E saindo do ambiente profissional, incluindo naturalmente as mais variadas áreas, todas as áreas têm o seu compromisso social, a gente vai falar sobre as atividades que nós desempenhamos com relação a uma missão que nós temos. E essa missão pode envolver uma profissão ou pode envolver apenas o nosso compromisso com atividades, com determinadas tarefas. Então, há aqueles que vão, por exemplo, no centro espírita, que vai fazer a palestra, né, que vão fazer a palestra, que vão fazer o estudo, que vão trabalhar ali junto na reunião mediúnica, que fazem isso por obrigação. Porque ele sabe, eu tenho que fazer isso, porque eu sou espírita, porque eu sou médium, porque eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado, mas eu queria tanto não ser. Ou seja, é aquele que faz, é aquela criança birrenta, que no final ele fala assim, olha, eu fiz tudo o que vocês mandaram. Pois é, só que você não fez por vontade, você fez por obrigação. Claro que esse esforço, né, mesmo que seja um esforço irritadiço, não foi desperdiçado. Porque a tarefa foi cumprida. Você não conseguiu se transformar com essa tarefa. Mas o resultado do seu trabalho foi aproveitado por aqueles que precisavam. Mas ele mesmo, a missão, muitas vezes a missão era dele para ele mesmo. O resultado do trabalho era apenas uma consequência. Nós não temos assim, né, aquele indivíduo que está no plano espiritual e ele então tem na sua programação reencarnatória o seguinte, você vai ter que se humanizar. Porque você é uma pessoa muito fria, uma pessoa muito, muito egoísta. Então você vai trabalhar como médico
para atender pessoas carentes, porque você vai ter contato com as dores dela. Ele vem, faz a sua faculdade de medicina, trabalha tantas horas por dia para fazer aquele trabalho, quando ele volta ele fala assim, olha, não quero mais fazer isso, já fiz o que vocês me mandaram. Mas o trabalho era exatamente para que ele pudesse se humanizar, e ele não se humanizou. Então, quando a gente fala sobre você ter consciência da missão que você vai desempenhar, que você vai desenvolver, essa consciência, se você sabe que você tem obrigação de fazer aquilo, você não faz pela vontade, pelo seu próprio esforço. Então, o principal beneficiado, que seria você, de fazer aquilo com disposição, com boa vontade, você não cumpriu. O seu trabalho teve resultados, mas a sua missão individual ela não foi bem cumprida. Porque você não se aproveitou dela. Depois aqui temos aqui, vamos lá. Próximo item. Então o Chico respondeu aqui no final, né? Podemos dizer que a consciência perfeita das missões dos espíritos superiores nem sempre é plena, porém lhes é possível tê-la pelo compromisso, pelo sentimento, né? A vontade que se contrapõe à preguiça, né? Quantas vezes nós encontramos isso? Missão 2. Vamos lá, próxima pergunta. Aqui uma questão interessante que foi apresentada. O que é mais nobre? Renunciar a uma grande missão por amor ou abdicar de um grande amor por uma grande missão? Como saber entre o destino e o livre-arbítrio para não nos desviarmos de nossa missão? Aí vem exatamente o que eu tinha colocado anteriormente, né? É aquela sensação que você tem que você deve seguir esse ou aquele caminho. Mas o que é mais nobre aqui, né? Renunciar à missão por amor ou renunciar ao amor por uma grande missão? O Chico responde o seguinte: através do discernimento saberemos fazer nossa escolha. Todos temos uma missão a cumprir nos mais diversos campos, umas maiores, outras menores, de acordo com a nossa condição evolutiva. Seguindo nossa intuição, que na maioria das vezes são orientações dos amigos espirituais, saberemos fazer essa distinção. O estudo constante da doutrina, somada à prática do bem, por certo nos indicarão o caminho, sempre que nos desviemos de nossa missão. Então aqui 2 pontos para nós abordarmos, né? Primeiro ele coloca que todos nós temos missões nos mais diversos campos, umas maiores, outras menores. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, vocês devem se lembrar que quando nós falamos sobre a maternidade e a paternidade, os Espíritos disseram que é uma missão. Então, quando nós pensamos um espírito missionário, a primeira coisa que nós pensamos é Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, Papa Francisco e outros tantos e tantos nomes espalhados pelo mundo. Esses são os missionários. Só que muitas vezes o missionário é aquele que está dentro de casa cuidando do filho. A sua missão é proteger aquele espírito. A sua missão é conduzi-lo pelo bom caminho. Porque vocês tiveram no passado uma determinada relação, aquele espírito se desviou e provocou sofrimentos em muitas pessoas, e você teve responsabilidade nisso, então a sua missão atual será ser o tutor espiritual, não apenas o pai ou a mãe, mas ser o tutor ou a tutora espiritual daquele espírito, para que ele possa se regenerar. Então nós temos missões das mais variadas. Missões grandes, quando o espírito alcançou essa grandeza. E missões pequenas, quando o espírito ainda se encontra numa condição limitada de desenvolvimento. Né? E nem sempre é expiação. Mas a gente lembra que você tem missão, expiação e prova. E a gente costuma estudar isso de uma forma didática, separando os 3. Muitas vezes você tem os 3 no mesmo lugar. É aquele espírito que vem fazer uma expiação e resgate do passado. E para isso, para fazer esse resgate, ele se incumbe de uma determinada missão. E essa missão vai testá-lo no seu caráter para saber se ele consegue desempenhar. Então tudo se mistura. Somos nós que complicamos, né? O Chico, por exemplo, tinha ali a missão de divulgar o Espiritismo. Quem sabe quais eram as suas provas e quais eram as expiações que ele precisava resgatar?
Será que ele já era um espírito puro que veio para cá para poder fazer esse trabalho nobre para esclarecimento da humanidade? Ou era um espírito que trabalhava no seu processo de desenvolvimento? Como ele mesmo colocava, né, e ele mesmo se admitia, colocando que ele tinha ainda ali muitas limitações, muitos defeitos, muitas imperfeições. E esse trabalho para ele vinha exatamente ali, talvez como uma expiação, veio como uma grande missão e veio também como uma grande prova de caráter. Porque pela posição de destaque que ele tinha, a sua principal prova era demonstrar humildade, demonstrar perseverança, demonstrar renúncia de si mesmo em função da missão que ele tinha. Então, claro, a gente tem aqui a ousadia, né, a pretensão de fazer aqui uma análise sobre a vida de um espírito como Chico Xavier, mas ele é um modelo não apenas de conduta, mas ele é um modelo também de um espírito que vivencia diversas experiências numa proporção muito maior, numa proporção muito mais ampla, mas que nós podemos observar e perceber que todos nós temos também os nossos compromissos, missões e expiações. Sempre me recordo do menino do quarto 4, né? Em que em Céu e Inferno, né? Sim, o trabalho daquele garoto era, ele veio para poder vivenciar a sua expiação, e o seu grande compromisso, a sua grande prova era exatamente ali a determinação, né? A coragem de enfrentar aquelas dificuldades. Mas qual era exatamente a sua história? Aí nós não sabemos. Vimos apenas ali um pedaço. E por isso nós temos essa dificuldade de entender o porquê aquele espírito era tão resignado, porquê aquele espírito era tão corajoso para vivenciar aquela experiência naquela idade. De uma criança praticamente, mas tendo o comportamento de um espírito muito maduro. Né? Então isso tudo faz parte do seu aprendizado. E depois aqui o segundo ponto, fala sobre, né, como foi perguntado aqui em cima, como saber entre o destino e o livre-arbítrio para não nos desviarmos de nossa missão. Então, o destino e o livre-arbítrio, né, essa ideia do destino é quase que um decreto. Né? O seu destino é fazer tal coisa. E nós nos esquecemos que, para esse destino ser bem cumprido, há a necessidade de nós colocarmos em prática o nosso livre-arbítrio. E esse nosso livre-arbítrio, nessa nossa liberdade de escolha, nos dá essa possibilidade de escolhermos os melhores caminhos. Só que pelo fato de nós termos ainda uma grande dificuldade para fazermos as escolhas corretas, especialmente num mundo como o nosso, com tantas provocações, com tantas distrações, com tantas tentações, é muito natural que nós nos percamos. Então, vem aqueles professores dizendo, olha, a conversa está muito boa, mas presta atenção no seu exercício. Presta atenção na sua leitura, presta atenção no seu estudo, presta atenção no seu trabalho. Então, para entendermos exatamente o que é colocado para nós, o Chico coloca, né, seguindo nossa intuição, que na maioria das vezes são orientações dos espíritos, dos amigos espirituais, saberemos fazer essa distinção. Nesse caso, a melhor forma desculpem, a melhor forma de nós entendermos o que é essa intuição e o papel desses espíritos amigos é nós nos colocarmos na condição deles. Então eu sempre digo para vocês que não há a melhor forma de nós entendermos quando nós trocamos de papéis. Se nós queremos aprender como age um obsessor, imaginemos que nós estamos no papel de obsessor. E nós queremos atingir uma pessoa negativamente. Queremos envolvê-la, queremos prejudicá-la, e aí então nós vamos procurar ali todas as formas possíveis de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa capacidade. Se nós queremos entender o papel de um espírito amigo, de um guia espiritual, basta nós pensarmos que nós estamos no plano espiritual e temos, por compromisso, orientar um determinado espírito ou um determinado grupo de espíritos para realizar uma determinada tarefa.
Eu não digo possivelmente, né, soldado? Eu digo com toda certeza, o objetivo dele é encontrar essas fraquezas, esses pontos vulneráveis, né? E aí, no caso do espírito, dos espíritos que são os guias espirituais, o trabalho deles, né, sim, o trabalho deles, né, vai ser exatamente fazer com que nós sejamos estimulados nas nossas virtudes, que eles consigam encontrar um determinado estímulo, um determinado incentivo que faça façam, né, com que nós continuemos determinados naquele tipo de trabalho. Então vão trazer para nós inspirações, vão trazer para nós muitas vezes uma ideia que não seja clara para nós, mas é uma ideia que vai mostrar para nós um passado e que aquele passado deu errado e que é a hora de fazer com que as coisas deem certo. Então sempre, se nós queremos saber qual é o papel de um determinado espírito e o trabalho que ele precisa realizar, basta nós nos colocarmos no lugar deles. Aí pensemos no seguinte, vamos escolher um espírito das nossas relações. Pode ser um espírito que tenha ali um espírito que seja fácil, um espírito que seja difícil, mas vamos pegar o difícil. Vejam alguém, né, na nossa relação, na nossa família, um espírito difícil. E eu sou aquele espírito guia que precisa orientá-lo. Bom dia, Elcio. E aí então nós vamos olhar para aquele indivíduo e ver, acompanhando no seu dia a dia. Claro que não é nas 24 horas que nós vamos fazer tudo isso, né? Mas nos momentos principais, porque existe ali uma conexão mental que nós ainda entendemos muito pouco, daquele espírito que é o responsável, e ele vai perceber as situações em que nós estamos ali, a nossa mente começa a ficar mais ativa, começa a ficar mais excitada, começa a ficar mais temerosa. E aí então o espírito percebe isso à distância dizendo, tem alguma coisa acontecendo com ele. Deixa eu ver o que é. Para saber por que ele está com essa agitação toda. De que modo, né? É como se nós tivéssemos um sensor, imaginamos assim, utilizando a nossa tecnologia, nós temos um sensor, e esse sensor tem aquele ponteirinho, né, que vai ali oscilando no dia a dia, oscilando de acordo com as nossas atividades. E aí você tem nesse sensor uma faixa verde, uma faixa amarela e uma faixa vermelha. Quando esse ponteirinho começa a entrar na faixa amarela, esses orientadores, né, esses nossos guias, começam a pensar assim, né? Esse rapaz está ficando muito intensa a coisa para ele. Quando de repente chega naquela faixa vermelha, ele fala assim, tem alguma coisa acontecendo. E aí então essa coisa acontecendo, ou essa agitação, pode ser algo perigoso que ele esteja se envolvendo, ou algo que esteja levando-o para essa situação de perigo. Então, essa percepção mental que os espíritos têm é exatamente a mesma percepção que nós temos. Nós vamos acompanhar aquele espírito, ora de perto, de acordo com as circunstâncias, um pouco mais distante, mais conectados, para saber exatamente aquilo que ele está vivenciando. E nós vamos procurar fazer com que ele seja devidamente orientado para voltar à sua normalidade. Não quer dizer que os espíritos sejam sempre bem-sucedidos. Basta a gente perceber, por exemplo, aquele espírito que tem por responsabilidade auxiliar um encarnado que tem uma tendência suicida. Por exemplo, só para a gente poder perceber, saindo um pouco do clima que pode parecer um pouco mais ameno, para a gente entrar numa situação mais grave. Né? Como no caso que o soldado colocou, né? Sirene e luzes vermelhas. Aquele espírito começa então a se envolver com essas ideias, e ele começa a ter uma tendência a cometer esse ato. Aquele espírito vai tentar demovê-lo de todas as formas, mas ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Porque aquela experiência que ele está vivenciando, vencer aquela experiência, muitas vezes, é a sua maior missão. A missão dele é com ele mesmo. Você vai passar por essas provocações, por esses desafios, por essas dificuldades. No momento capital, você vai ter que fazer a sua escolha. E aí você vai ter que fazer a escolha por continuar a sua luta ou você vai desistir.
E aí então virão todas as inspirações possíveis, mas o espírito ao mesmo tempo também será testado no seu caráter, sendo provocado por outros. Então, quando nós nos colocamos no papel desse guia espiritual, a gente vai ter que olhar para todas essas situações. Então a gente vai ajudar aquele que faz a sua caminhada no desempenho da sua missão sem interferir na sua escolha, na sua capacidade de escolha. Se ele quiser desistir, é uma opção dele. Porque ele não é obrigado, ele não é uma marionete programada e comandada para fazer determinada tarefa. Ele é um espírito que tem o compromisso de fazer. Se ele quer honrar esse compromisso, aí é uma escolha dele. Dudu colocou, né, a empatia intuitiva dele para nós, né, ou escuta no silêncio da intuição, ou emudece, né, e faz o errado. Então, a missão é não interferir. Né? Tá certo, então, Dudu. Legal. Então, estamos bem sintonizados, então, isso que é bom. Né? Então, tem até uma mensagem, né, das dificuldades que nós estamos vivendo, como é o caso do suicídio. Eu me lembro de uma frase que foi dita por uma cantora evangélica, né, que no momento daquela discussão, né, por que no momento mais difícil eu não tenho o espírito gritando, dizendo que eu tenho que fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. E a frase diz assim: na hora da prova, o professor fica em silêncio. Então a gente imagina isso na sala de aula, que na hora que o aluno faz a prova, o professor apenas acompanha o aluno fazendo ali sua prova. E nas nossas provas morais é da mesma forma. É aquele momento em que nós precisamos tomar as decisões. Então não significa que esse silêncio, eles não estejam nos envolvendo, nos intuindo, né, trocando ali ideias e impressões para chamar a nossa atenção. Mas eles não interferem. Porque se eles fizerem isso, qual vai ser o meu mérito? E é claro que eles procuram intervir de todas as formas possíveis e permitidas. Mas nós temos o nosso próprio limite, e esse limite tem que ser respeitado porque depende de nós, essa decisão. Então lembrem sempre, né? Na hora da prova, o professor fica em silêncio. Eu acho que essa é a melhor ilustração que nós podemos ter diante dessas experiências. Dudu colocou, né? Aí você culpa o livre-arbítrio, quando na verdade isso é o seu teste de aprendizado. E é o que lhe foi colocado para reagir o melhor, mas erram e vem o pagamento e a sua dívida. E aí colocado para nós, né, que quando exatamente isso, né, quando o indivíduo então toma uma decisão equivocada, é ele próprio que adquire esse débito, né? Então ou a gente avança pelo amor ou avança pela dor. E quando nós temos a consciência dos nossos compromissos, de que nós estamos aqui com um propósito evolutivo, esse é o ponto principal. A nossa missão aqui no mundo, independente das missões secundárias que são colocadas para nós, a nossa missão principal é a nossa evolução, o nosso crescimento. Se nós temos isso em mente, de uma forma bem clara, de uma forma bem definida na nossa consciência, tudo aquilo que nós fazemos visa o cumprimento dessa missão principal. Então, as minhas tarefas, as minhas relações, as minhas atividades, o meu trabalho, tudo que eu faço tem por compromisso essa missão principal. A sua missão é você lidar com pessoas carentes, necessitadas de ajuda. Não. A sua missão é você se tornar uma pessoa melhor, ajudando aquelas pessoas necessitadas de ajuda. Porque se você ajudar aquelas pessoas necessitadas de ajuda e você não se transformar, você vai ter que fazer de novo. Porque o seu objetivo maior é o seu próprio crescimento. É claro que nós temos ali, né, os pontos que são conquistados com essa tarefa, nos trazendo ali o merecimento de maiores ajudas, mas não significa que nós resolvemos as nossas questões. Não somos missionários dos erros e acertos, somos missionários da nossa vontade de viver melhor do que foi antes, melhorar-se. Né? Então estamos aí exatamente nessa mesma sintonia. Temos missões secundárias, terciárias, quaternárias, mas a missão principal somos nós conosco mesmos. Como diz Madre Teresa, a nossa relação é com Deus.
O resto que nós fazemos é parte do trabalho que vai nos ajudar nesse nosso crescimento. Voltar no erro só não ajuda, só repete. E repetir não é bom. Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, né? E a segunda vez é sempre mais difícil, porque vem o trabalho e as consequências do erro anterior. Então sempre vai se potencializando. E para finalizarmos, Cidizinha colocou aqui também, né? Essa ideia de que nós temos que contribuir para o outro a evoluir não pode ser levado a pé da letra, né? Pois é, Cidizinha, a gente tem essa ideia, né, de que eu vim cumprir a minha missão de fazer ele evoluir. Mas lembra sempre que eu falo isso para vocês, não importa o que nós façamos, o que vai importar é como nós fazemos. Porque é esse como nós fazemos que vai definir quem nós somos. E aí tem aquela frase que eu trouxe para vocês de uma série que eu vi há pouco tempo, que dizia, né, que nós somos definidos pelo efeito que nós provocamos nas pessoas à nossa volta. Então essa é a nossa missão. Então não importa o que você faça. O que importa é o efeito que você provoca por aquilo que você é de fato. Então não é o que você faz, é como você faz. Muitos pais se orgulham por conduzirem os seus filhos pelo caminho do estudo, pelo caminho do trabalho, por terem feito com que eles fossem bons homens, boas mulheres, mas sendo pais tiranos, pais que não davam atenção, que não davam amor. Ou seja, eles cumpriram a missão de pais no sentido da formação intelectual e social dos filhos. Mas eles não foram pais no sentido de conquistarem o amor e se transformarem com essa tarefa. Então pensemos bastante nisso. O Hermes colocou nessa, se não for vaidade da minha parte, eu cheguei à conclusão que estou aqui mais para servir do que ser servido, né? Então, quando a gente chega nessa conclusão, é bom. Agora é hora de colocar na prática, né? Se nós conseguimos fazer valer esse nosso entendimento de que nós conseguimos servir e servir bem e fazer com que isso nos beneficie, a missão foi bem cumprida. O soldado colocou, né, a responsabilidade sobre a evolução é do próprio espírito, né? E é assim mesmo que a gente vai avançando. Para finalizarmos, meus amigos, deixa eu ver aqui, missão número 3. Essa missão número 3 eu quero deixar para o próximo encontro. Isso aqui é bem legal da gente falar, bem interessante, bem atual. A Cindizinha colocou aquela historinha da mulher que suportou o marido abusivo e foi obrigada a renascer como esposa dele, de novo, para aprender a amá-lo, né? Se não for contextualizada e bem refletida, passa a ideia de que obrigatoriamente a pessoa tem que vivenciar uma relação que faz mal se ela quiser evoluir. Muitas vezes até mesmo, né, não conseguindo cumprir essa missão, e ela vendo que ela conseguiu chegar no seu limite por mais esforço que ela tenha, ela conseguiu adiar, né? Ela teve que adiar aquele compromisso. Mas não foi um adiamento de fuga, foi realmente um adiamento de impossibilidade, porque o outro inviabilizou tudo isso, colocou-a em risco e tudo mais. Então ela disse, nesse momento eu não consigo fazer agora. Mas no futuro ela dará continuidade quando aquela outra pessoa der a ele condições para isso. Então até nisso nós temos ali as circunstâncias que vão surgindo, porque num trabalho coletivo há necessidade do compartilhamento de todos na sua participação. Eu faço a minha parte, o outro não fez a sua parte. Então eu sei que isso vai ser adiado, mas as minhas condições serão melhores do que a dele, porque eu tentei, eu só não consegui agora. Às vezes o aprendizado dela é justamente aprender a se respeitar, dizer não, se amar, exatamente. Exatamente isso também, não é uma questão de submissão. Então tudo depende muito da forma como as pessoas envolvidas se comportam. Esse é o ponto fundamental. Meus amigos, é isso. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Então, mais uma vez, o Missão 3 é bem legal, vai falar assim, o que se pode dizer sobre os artistas em geral? É verdade que são diferentes e quando desencarnam vão direto para o terceiro plano? Sua missão é sublime ou de resgate? Então, como esse tema aqui ele é bastante abrangente, então nós vamos deixar ali para fazer na próxima semana, porque vale a pena a gente trabalhar com bastante cuidado, com bastante profundidade, para a gente ver exatamente o contexto atual que nós estamos